Bom dia, prezados alunos da turma QM 271, né, do IFRJ, Processos Inorgânicos. Nós estamos querendo dar continuidade hoje ao estudo da produção da fabricação do ácido sulfúrico, né? E nós vimos o processo das câmaras de chumbo e queremos hoje destacar detalhes do processo de contato de obtenção do ácido sulfúrico. Então, vou compartilhar a tela com vocês, mostrando alguns aspectos, né, de interesse do processo de contato. Eu destaco que, historicamente, o processo das câmaras de chumbo, ele surgiu primeiro, né? Mas evoluiu no sentido do processo de contato e hoje ele é maioria no mundo. Em resumo, porque permite obter um ácido sulfúrico com maior. Então, a gente quer mostrar isso. Então, isso é uma imagem, né, de uma empresa, de uma planta de produção do ácido sulfúrico, e aqui um resumo, né, escrito do que eu acabei de comentar, né? Ou seja, o fato de que nas últimas décadas o ácido sulfúrico tem sido industrialmente obtido por dois processos principais, o que já estudamos das câmaras de chumbo e o que desejamos enfatizar, destacar hoje, que é o processo de contato. O primeiro, utilizado no século passado, caiu em desuso porque tinha essa limitação de não produzir ácido com concentração acima de 78%, de 80%. E isso é indesejado hoje. Daí a preferência hoje no mundo, a maioria de produção do ácido sulfúrico pelo processo de contato. De uma forma introdutória aqui, né, nós vamos mostrar um fluxo e vamos enfatizar nesses números 1, 2, 3, as principais etapas do processo de contato. Então, a tecnologia, o processo de contato, já falamos, é atualmente empregado na quase totalidade das instalações industriais de produção de ácido sulfúrico. Basicamente, tal tecnologia envolve as seguintes três etapas principais que a gente passa a destacar agora, né? Uma primeira delas, em que o SO2 é obtido a partir do enxofre, né? Existem algumas formas de obter enxofre na natureza. Enfim, a partir do enxofre, esse enxofre é fundido, né? E na forma liquefeita, na forma fundida, ele reage com O2, então seria um primeiro momento a obtenção do SO2. Depois a gente vai mostrar que é o, entre aspas, né, o coração do processo de contato, que é a etapa 2, que a gente chama de conversão catalítica do SO2, do dióxido de enxofre, ao SO3, para o trióxido de enxofre. E, por fim, uma etapa importante dentro do processo de contato, que é a que efetivamente eleva, né, a concentração do ácido sulfúrico, que é a absorção do trióxido de enxofre já no H2SO4. A gente vai mostrar essas três etapas, mas vamos destacar e enfatizar a etapa 2, que, como falei, chamam de coração do processo, ou seja, essa conversão por meio de catalisadores do SO2 para o SO3. Aqui, numa primeira visão, as etapas 1, 2, 3, que a gente comentou, mas numa visão geral do processo, peguei de uma imagem em espanhol, né? Mas o enxofre sofrendo fundição e clarificação, aqui um momento de armazenagem do enxofre já fundido, e, enfim, a etapa 1, que seria exatamente o queimador, né? A reação do enxofre com O2, obtendo SO2. Depois, com o SO2 obtido, né, o foco seria a etapa coração do processo de contato, que seria o conversor catalítico, esse número 2 aqui. Mas perceba que entre o queimador, ou seja, entre o momento em que foi obtido o SO2 e a entrada no conversor catalítico, que é onde vamos passar de SO2 para SO3, nesse meio, um trocador de calor, está escrito em espanhol aqui, cambiador de calor, que seria um trocador de calor. Por quê?
vamos mostrar que no processo de conversão catalítica do SO2 a SO3, a temperatura é algo decisivo na eficiência desse processo de conversão, por questões do deslocamento do equilíbrio de Chatelier e por questões de cinética química, a gente quer comentar isso. Mas, enfim, falamos então até agora da obtenção do SO2, né, que seria a primeira etapa. Falamos, só mostramos a etapa 2, que seria essa conversão catalítica, e, de novo, um trocador de calor. Então, faço esse destaque aqui, ó, de que temos trocadores de calor antes e depois do conversor catalítico. Ou seja, é controle de temperatura, tanto no que entra do conversor catalítico, como na saída do conversor catalítico. Então, esse destaque, né, aqui, que o conversor catalítico etapa 2 ele está cercado antes e depois por trocadores de calor. E a etapa 3, que se chama torre de absorção, né, em que vai ocorrer a absorção do SO3 no H2SO4, aumentando, enfim, a concentração do H4 para valores bem maiores que 80%, que era a limitação, né, a deficiência, vamos chamar assim, do processo das câmaras de chumbo, não conseguir produzir ácido sulfúrico com concentrações maiores que 90%. E aqui, enfim, um tanque de armazenamento do ácido sulfúrico já com concentração elevada, né? E, enfim, a gente quer mostrar isso agora num fluxograma mais detalhado. Esse fluxograma é obtido do livro, né, Indústria de Processos Químicos, dos autores Brink, né, e Shiriv, e eu destaco de novo, já numa outra visão mais detalhada do fluxograma, mas focando nas etapas 1, 2 e 3, que comentamos até agora, não é? Então, perceba que a etapa 1, recordando, era o queimador de enxofre, essa reação ocorrendo, o enxofre, né? Mais o O2, dando SO2 mais calor. E se aqui está a etapa 1, se aqui está o queimador de enxofre, que tem que chegar a esse queimador, a essa etapa 1, a esse momento aqui do fluxograma, o enxofre e o O2. E você pegando esses caminhos aqui do fluxograma ao contrário, você vai ver que aqui teve uma entrada de ar, né? E teve aqui por baixo, ó, um vaso de fusão e decantação, e aqui mostrando uma entrada de enxofre, né? Aqui um pequeno, não sei se vocês conseguiram ler na tela, está escrito enxofre fundido. Então, tem uma entrada do enxofre, tem uma fusão do enxofre, né? Então, esse enxofre fundido chega por aqui, por essa linha de fluxograma, ao queimador de enxofre. Então, está entrando aqui no queimador de enxofre um enxofre fundido, nessa linha do fluxograma por baixo, e nesse caminho por cima aqui nessa linha, entra o O2, que na verdade é o ar atmosférico, mostrando aqui que na captação do ar atmosférico tem um filtro para retirada de impurezas do ar e aqui uma torre de secagem para garantir que esse ar atmosférico, contendo o O2, vai estar livre de água, o que, claro, ia alterar essas reações aí, ia produzir ácido sulfuroso, enfim, não pode ter água, né? Então, o ar ele passa por um filtro de retirada de particulados do ar atmosférico e passa necessariamente por uma torre de secagem para garantir que o ar, que o O2 chega livre de impurezas, livre de particulados e seco ao queimador de enxofre. Esse destaque, então, da etapa 1. O destaque da etapa 2, aqui só no visual, a gente vai querer detalhar isso à frente, já, né? Mas que a etapa 2 é essa reação de oxidação do SO2 para SO3. Vamos voltar a isso, mas numa primeira fala aqui, de que essa reação é exotérmica, né? E, enfim, a etapa 3, esse SO3 saído da etapa 2, ele migra aqui, né? Ele passa nessa sequência e chega nesse final do processo, que seria a torre de absorção, que numeramos aqui como etapa 3, aí, fundamental do processo, e aqui mostrando a reação do SO3, gerada na etapa 2, aqui na torre de absorção, etapa 3,
sendo absorvido pelo ácido sulfúrico, formando o H2S2O7, e esse H2S2O7, reagindo com água, produz 2 moléculas de ácido sulfúrico. Resumindo, essa absorção do SO3 no ácido sulfúrico é o grande fator aumentador da concentração final do ácido. Aqui, como falei, desejamos focar o coração do processo, que nas etapas 1, 2 e 3 anteriores é o conversor catalítico, né? O centro desse processo, e a gente quer fazer uma abordagem agora de recordação, né, de conceitos da fisicoquímica que nos ajudam a entender essa conversão do SO2 para SO3. Então, que reação estamos falando? Dessa, né? Do meio de O2 dando SO3 e mais calor. O calor escrito nos produtos enfatiza que temos uma reação exotérmica. Escrevi de novo a reação aqui, mostrando que temos um ΔH menor que zero, ou seja, nesse sentido, esquerda-direita, no sentido da produção do SO3, que é o desejado. A reação é exotérmica, tem ΔH menor que zero. Quando pensamos em grau de desordem na entropia, percebemos que, como temos aqui SO2 e O2 como reagentes e um único produto, uma típica reação de síntese, ocorre uma diminuição da entropia, né? Uma diminuição da desordem, ou uma organização do sistema, em resumo, um ΔS, uma variação de entropia menor que zero. Então, os parâmetros, né, da termodinâmica, da fisicoquímica, o ΔH menor que zero, uma reação exotérmica, e uma diminuição da entropia, um ΔS menor que zero, desejamos aqui embaixo, numa avaliação do quadro de sinais da reação de Gibbs-Helmholtz, que é essa daqui, desejamos avaliar o sinal do ΔH para entender em que condições a reação, essa que a gente está estudando, seria espontânea, né? E recordando do conceito da energia livre de Gibbs, né? Essa é a equação de Gibbs-Helmholtz, mas o delta aqui, energia livre de Gibbs, ele indica uma espontaneidade com um sinal de ΔG menor que zero. Então, que exercício visual vamos fazer aqui nesse quadro de sinais? Substituir o valor negativo do ΔH, né? Já que vimos que a reação é exotérmica, e vamos substituir um ΔS, uma variação de entropia negativa, né? Porque como a entropia diminui, o ΔS é menor que zero também, né? Resumindo, tanto o ΔH como o ΔS dessa reação são menores que zero. E é esse exercício de sinais, né, que a gente faz aqui na equação de Gibbs-Helmholtz. A gente considera o ΔH negativo e consideramos o ΔS também negativo. E aqui mostrei com a caneta azul, né, marquei em azul, que o menos T, né, essa temperatura Kelvin aqui, esse sinal de menos, é da fórmula de Gibbs, né? Então, esse menos em azul é esse menos em azul aqui, que é o menos da temperatura em Kelvin, né? Mas como, enfim, aqui avaliando o quadro de sinais. Como o ΔS é negativo, quando pensamos em menos T ΔS, o menos que já é da fórmula, né? O menos T, multiplicado pelo menos, que é o ΔS menor que zero, menos vezes menos, algebricamente, esse produto de sinais negativos vai dar mais, né? E aqui o ΔH, a reação era exotérmica, o ΔH é negativo. Resumindo, temos um ΔH negativo e esse termo aqui, que é o menos T ΔS, dando positivo, né? Porque o produto do menos T com o ΔS negativo deu mais. Resumindo, temos uma soma algébrica de um lado direito da fórmula, que é o menos T ΔS, positivo, somado algebricamente com negativo. Então, quando você soma algebricamente algo negativo com algo positivo, isso pode zerar, né? Ou pode dar positivo, se esse lado aqui for maior, em termos absolutos, ou pode dar negativo se esse lado for maior em termos absolutos. Você vai ter uma soma algébrica de algo negativo com algo positivo. Mas
pensando na espontaneidade, nós queremos entender como que o ΔG será negativo. A gente quer entender. Isso garante a espontaneidade do processo que estamos estudando, dessa reação do SO2 mais meio de O2, dando o SO3. Então, como que podemos, né, em que uma soma algébrica negativa com algo positivo vai dar negativo? Por que queremos que o ΔG dê negativo? Para garantir que é espontâneo. Como o T, né, o valor absoluto de T da temperatura em Kelvin, né? Como tem um menos aqui, se esse T, né, essa temperatura em Kelvin for muito alta, esse valor positivo, que é resultado do menos vezes menos aqui, se a temperatura for muito alta, esse valor positivo vai suplantar o valor negativo daqui. Né? Então, escrevemos que em temperaturas altas, o positivo vai ficar maior que o negativo, vai dar um resultado G positivo, o processo será não espontâneo. Né? Como desejamos um sinal de ΔG negativo, esse T ele não pode ser alto. Se esse T for baixo, esse mais aqui vai ser menor que o menos. E aí, o menos sendo maior que o mais, teremos um sinal de ΔG negativo que garante uma espontaneidade. Quando que ocorre essa espontaneidade? Quando essa temperatura aqui, que é esse T da fórmula, não for muito alto. Então, resumindo, nessa análise desse quadro de sinais, usando a equação de Gibbs, mostramos o quê? Que essa temperatura deve ser baixada o mais possível para garantir o sinal de ΔG negativo e a consequente espontaneidade do processo. Claro que essa temperatura não pode ser baixa demais, não pode ser ambiente, senão prejudica a cinética. Mas o equilíbrio fica favorecido pelo sinal de ΔG negativo, ou seja, por uma temperatura não muito alta. Isso é o estudo termodinâmico. Né? A cinética pede o contrário. Então, resumindo, se deseja aumentar um pouco a temperatura para garantir a cinética. Mas a questão, né, da espontaneidade, ela fica indicando uma temperatura menor. Então, temos uma disputa aí entre a termodinâmica e a cinética. Mas, especificamente, concluindo, né, aqui na equação de Gibbs, teremos temperaturas sugestivamente menor para garantir um ΔG negativo e uma espontaneidade. E isso é a análise, né, da equação de Gibbs-Helmholtz, foi o que se fez aqui avaliando o ΔH, o ΔS e o desejado ΔG negativo. Falando agora do princípio de Le Chatelier, dois aspectos, né, olhando para a mesma reação que estamos estudando. No estudo, né, de Le Chatelier, do deslocamento do equilíbrio, o que temos em relação à temperatura? Um aumento de temperatura favorece a reação endo, dito pelo princípio de Le Chatelier. Ao contrário, uma diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Ora, o processo que estamos estudando, SO2 mais meio de O2 dando SO3, tem o calor nos produtos, caracterizando que a reação, no sentido do SO3, é exotérmica. Então, um aumento de temperatura aí, né, nesse caso, ele vai deslocar para onde? Né? Recordando aqui, o aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. Se a reação, essa de produção do SO3, se ela é exotérmica no sentido do SO3, isso está informado, né? Se uma reação é exotérmica num sentido, ela será endotérmica no outro. Tá claro? Então, resumindo, essa reação eu vou chamar de sentido 1 e sentido 2, né? Eu estou chamando de sentido 1, esquerda-direita, e sentido 2, direita-esquerda. No sentido 1, ela é exotérmica. Mas o que diz Le Chatelier? Que o aumento de temperatura favorece a reação endo. A reação endo não é o que desejamos. Nós desejamos priorizar o quê? O SO3.
que está do lado da reação ESO. Então, o que, em termos de temperatura, favorece a reação exotérmica? Ora, favorece uma diminuição da temperatura. Então, perceba, gente, que tínhamos falado em diminuição de temperatura no estudo, não é, do ΔG, para garantir um ΔG negativo. E esse aspecto de desejarmos, a nível termodinâmico, uma temperatura menor, para garantir um ΔG menor que zero, de novo se aponta para uma diminuição da temperatura, para pensando no deslocamento de Le Chatelier, do equilíbrio químico por Le Chatelier, essa também diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, que é exatamente o SO3. Então, perceba que são questões que batem, né? Que uma colabora com a outra aí. De novo, se fala em pressões não muito elevadas. Em pressões, não, perdão, em temperatura, né? De novo, se fala em temperaturas não muito elevadas. Quando eu falo de novo, porque vimos isso na abordagem do sinal do ΔG negativo e acabamos de ver agora, de novo, falando da temperatura, que a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Mas pensando agora na pressão, né? O que temos a nível de pressão aqui? Como é que fica o estudo do deslocamento de Chatelier pensando em pressão? Vamos pensar em volumes, né? Os índices da equação balanceada. Temos um 1 para o SO2, então seria um volume. Temos 1 sobre 2, né? 1 meio volumes aqui no O2. E no produto da reação temos um volume de SO3 sendo obtido, né? Seria essa a reação em termos de volumes. Somando 1 mais 1,5, né, teríamos 1,5, ou, em outras palavras, 1,5 volumes dos reagentes, gerando um volume do produto. Então, de 1,5 volume para 1 volume, esse processo ocorre com contração de volume, não é? E o aumento de pressão desloca exatamente para o lado de menor volume, né? O aumento da pressão, no estudo de deslocamento químico Le Chatelier, favorece a reação em que há contração de volume. Ou seja, o aumento da pressão favorece o quê, gente? Favorece a produção de SO3. Então, resumindo nossa fala, a pressão deve ser elevada, o maior possível, claro que dentro de parâmetros de segurança, mas, enfim, fica favorecida a produção de SO3 com pressão maior. E fica favorecida a produção de SO3 com temperatura menor. Isso pensando em Le Chatelier. Quando abordamos a equação de Gibbs, a temperatura menor foi sugerida também. Quando eu falo também, porque fizemos aqui a abordagem de Chatelier e aqui a abordagem de Gibbs. Tá certo? E aqui, ó, uma outra visão dessas falas anteriores, a temperatura influencia, né, influi diretamente na constante de equilíbrio e na velocidade da reação. E temos essas duas fórmulas aqui obtidas da Fiske, né? O equilíbrio da Fiske e da termodinâmica. O equilíbrio da reação de conversão varia com a temperatura de acordo com as seguintes relações. Eu destaquei essas duas fórmulas aqui. Perceba que numa primeira você tem log de Kp, um A mais B aqui, e a temperatura. Eu destaquei o Kp, que é a pressão, né? A constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, e a temperatura que está aqui no denominador. Então, quanto maior o Kp, olhando para essa fórmula aqui, quanto maior o Kp, menor o que, gente? A temperatura. Deixa eu só trocar o ponteiro para o apontador laser aqui. Quanto maior o Kp, menor a temperatura, né? Por que vamos desejar um Kp maior? Porque o Kp expressa o quê? A expressão de Kp aí, ela vai ser o quê? Qual vai ser a expressão de Kp, né? Nesse caso aí, da reação que temos o SO2 mais meio de O2 dando o SO3, né? SO2, a reação anterior que é a que estamos estudando, mais um meio, né? De O2, obtendo quem nos produtos?
o SO3. Como é que fica, né, a expressão de Kp aí? Lembra? A expressão de Kp, ela é assemelhada à expressão de Kc. No caso, Kc seriam concentrações molares, né, no equilíbrio, e Kp seriam as pressões parciais, né? E aí, no caso, sempre os produtos, lembram disso? Então, vamos ter a concentração, no caso, do SO3, mas essa concentração, né, em termos de pressões parciais, né, a gente vai escrever P grande, P de SO3, né, dividido pela pressão parcial do SO2, que é reagente, vezes a pressão parcial do O2. Sendo que aqui, como é 1, esse índice aqui, no numerador, a pressão parcial do SO3 vai estar elevada a 1, também elevada a 1 a pressão parcial do SO2, e a pressão parcial do O2 vai estar elevada a 1,5. Em resumo, essa expressão aqui é a expressão de Kp. Por que desejamos que ela seja a maior possível? Porque essa expressão, esse valor de Kp o maior possível, vai sugerir, vai garantir uma maior pressão parcial do SO3. E é exatamente o SO3 que desejamos obter. Resumindo, né, um maior valor de Kp garante uma maior produção do SO3, uma maior pressão parcial do SO3, e é o que se deseja. Né? Então, dando uma lida aqui embaixo, as referidas relações, as duas fórmulas acima, permitem deduzir que quanto menor a temperatura, maior será o valor de Kp. Né? Esse destaque que eu fiz, voltando para o ponteiro no apontador laser, o destaque que eu fiz de que quanto maior o valor de Kp, menor a temperatura, ou vice-versa. Aqui está escrito que quanto menor a temperatura, maior será o valor de Kp. Resumindo, Kp e temperatura são inversamente proporcionais. Como desejamos um Kp o maior possível, né, para termos nessa expressão de Kp, que é essa que aqui está, a maior produção possível de SO3, né, como desejamos maximizar a produção de SO3, temos que ter o maior Kp possível. Como o Kp está inverso à temperatura, a temperatura não deve ser muito alta, o que, de novo, eu falo de novo porque fizemos essa análise, mostrando que a temperatura não deveria ser muito alta. No deslocamento de Le Chatelier, em relação a favorecer a reação exotérmica, então, Le Chatelier, em relação à temperatura, sugeriu uma diminuição da temperatura. O estudo da equação de Gibbs sugeriu também uma diminuição da temperatura. E terminei agora falando dessas duas expressões da termodinâmica e da Fiski, mostrando idem, né? A mesma coisa, que devemos trabalhar com temperaturas um pouco menores, né? Ou seja, três abordagens diferentes: a abordagem de Le Chatelier, a abordagem da equação de Gibbs, e essa abordagem dessas duas expressões mostrando que temperaturas menores favorecem a pressão parcial, a concentração do produto desejado, que é o SO3, claro, porque estamos convertendo o SO2 em SO3, tudo que favoreceu o SO3 é desejado nesse processo. Espero ter sido claro aí, enfim, fico à disposição de dúvidas de vocês. Só para fechar esse destaque, né, do processo de contato, tudo que falamos não faria sentido se não houvessem eles, né? Quem são eles? Os catalisadores. Então, termino falando um pouquinho sobre catálise, claro, porque falamos o tempo todo, né, de conversor de SO2 a SO3, e é conversor, sim, catalítico. Então, um catalisador típico é constituído por terra de atomácea, que é a diatomita, que é impregnada com o pentóxido de vanádio, nessa concentração de 7%. Ele tem vida longa, né, superior a 20 anos, e esses catalisadores não estão sujeitos ao envenenamento.
exceto por flúor, seria o vilão aí dessa catálise, que danifica o portador de sílica. As conversões são elevadas, né? Chegando a 99,8% nas usinas com dupla absorção. É isso, gente. É o destaque que eu faço e deixo para vocês, ficando completamente à disposição de qualquer dúvida, esse exercício em que fazemos aqui 4 afirmativas, né? 1, 2, 3 e 4, e eu peço que você marque VOF e justifique se é verdadeira ou falsa cada uma dessas afirmativas. Eu, no enunciado, coloquei sobre a etapa 2, qual é a etapa 2? Exatamente essa que terminamos o estudo, né? A conversão do SO2 para o SO3, essa reação, é disso que estamos falando, né? Sobre essa etapa, né? Sobre a etapa 2 do fluxograma do processo de contato, que é essa oxidação do SO2 ao SO3. Eu falei em etapa 2 porque lá no início, no fluxograma, numeramos essa etapa 2 e destacamos, lembram? Que era o coração do processo, essa oxidação do SO2 para SO3. Então, ficou assim o enunciado do exercício proposto. Sobre essa etapa 2, que é a oxidação do SO2 a SO3, foram feitas as 4 afirmativas abaixo. Diga se são verdadeiras ou falsas, cada uma delas, justificando sua resposta. Aí escrevi, na conversão catalítica do SO2 a SO3, pode-se afirmar, você vai dizer se é verdadeira, se são verdadeiras ou falsas cada uma dessas afirmativas, ok? Espero ter sido útil e, claro, me coloco completamente à disposição, né, dos senhores para retirar qualquer dúvida aí, não só da explicação teórica, mas do próprio exercício proposto, ok? Um grande abraço a todos.